Olá, meu nome é Vanessa e este é o 11º podcast sobre estratégia de leitura, a fim de auxiliar você a se tornar um leitor fluente na língua inglesa e, consequentemente, em outras línguas. Hoje vamos falar de uma estratégia importante para você se tornar um leitor fluente, que é conhecer como a sua memória funciona. Nós temos, grosso modo, 3 tipos de memória. Memória de curto, de médio e de longo prazo. E por que isso é importante para se tornar um leitor fluente na língua inglesa? É para você saber como funciona o envio de informações para cada uma dessas memórias e você fazer com que as informações elas sejam armazenadas na memória de longo prazo e você não as esqueça jamais. Uma das estratégias importantes é a aquisição de vocabulário, a aprendizagem de léxico, de palavras em inglês, que vão auxiliar você cada vez mais a ler textos com mais eficiência, interpretá-los e compreendê-los cada vez melhor e com mais rapidez. Quanto mais palavras você sabe na língua inglesa, melhor você lê textos. E como então você aprender palavras? Como mandar essas palavras para a memória de longo prazo? Primeiro, é importante conhecer o que é a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é aquela memória em que guarda informações por um tempo curto, como diz o nome. Por exemplo, uma pessoa, você reencontra um amigo na rua e esse amigo te dá o telefone dele atualizado. E você não anota, você guarda aquilo na sua memória de curto prazo e algum tempo depois, 1 hora depois, não sei, um tempo curto depois, você está com aquele número do seu amigo que você reencontrou e você consegue inseri-lo na sua agenda ou nos seus dados telefônicos. Essa é a memória de curto prazo. É claro que se você não anotar ou você não utilizar aquela informação, ou no caso o número do telefone, no dia seguinte você não vai se lembrar. Ou se você tem uma memória de curto prazo muito boa, você pode até se lembrar no dia seguinte, mas 3 dias depois, 1 semana depois, 1 mês depois, você não vai se lembrar desse número. Ok? A memória de médio prazo é quando a informação, vamos usar o mesmo exemplo, a informação ela é retida por um período um pouco maior do que a memória de curto prazo. Então, você anotou o telefone do seu amigo num papel, mas de modo provisório, e você consultou ali algumas vezes esse número, até para ligar para ele, mas não registrou esse número no seu registro de chamadas telefônicas do seu celular, por exemplo. E aí, como você ligou para o seu amigo umas 2, 3 vezes, esse número pode ficar retido na sua memória de médio prazo por um tempo mais estendido, né? Por, quem sabe, alguns dias, até 1, 2 semanas, ou quem sabe até 1 mês, mas depois você se esquece desse número, certo? Você não se lembra dele mais. Então, essa é a memória de médio prazo. E a memória de longo prazo, qual é? É aquela memória em que as informações vão para o seu Winchester, de maneira definitiva, você não esquece dela. Toda vez que você precisar dessa informação, ela virá à tona, você pode buscá-la como se fosse um arquivo no drive do seu computador, que é o seu cérebro. E aí você busca essa informação toda vez que você vai ler um texto, você se lembra dessa palavra, ou você se lembra daquele dado. Daquele dado estatístico, por exemplo. Então, essa é a memória de longo prazo. E nós queremos, é claro, que as informações sigam para a que nós aprendemos, que sigam para a memória de longo prazo, de modo que nós não esquecemos, que nós possamos lembrar dessas informações. E para adquirir palavras, aprender palavras na língua inglesa, é preciso mandar essas palavras para a memória de longo prazo. E como que a gente faz isso? Tendo contato com essas palavras, anotando essas palavras, fazendo um caderninho de vocabulário, grifando essas palavras quando você está lendo o texto, mantendo contato contínuo com essas palavras. Se a pessoa acredita que ela vai se lembrar da palavra automaticamente, uma vez só tendo visto a palavra, é muito possível que ela não se lembre. Então, ela vai precisar encontrar essas palavras várias vezes nos textos. Há pesquisas na área de linguística
que informam que uma palavra, que o leitor encontrar com ela, ou o aprendiz encontrar com essa palavra, pelo menos 5 vezes, em situações diferentes, há uma forte tendência que essa palavra vá para a memória de longo prazo. E um modo que eu sugiro para que essas palavras sigam para a memória de longo prazo é você continuar lendo, porque aí você vai se deparar com palavras que vão se repetir várias vezes, que elas estão em quase todos os textos. E também você fazer anotações, você fazer um caderno de vocabulário, onde você anota sempre as palavras que você aprendeu, as novas palavras, e você dá uma olhada 1 vez, 2, 3 vezes por semana naquelas palavras que você aprendeu. E aí isso vai te ajudar a reter essa informação por um longo prazo ou o prazo indefinido. Sempre que você precisar, você pode buscá-la. Então, fica aí a dica de